E aí, galera do Planck, beleza? Estou aqui com a Aline, minha amiga, cicloativista, bicicleteira e fundadora da Coalizão Clima e Mobilidade Ativa, que é uma organização, um monte de organizações e movimentos da sociedade civil que atua com o tema da mobilidade ativa e mudanças climáticas. E aí, Aline, beleza? E aí, tudo bom, Alberto? Tudo bem, gente? Uhul! Queria ver vocês, pessoalmente. Na próxima, com certeza, a gente faz alguma coisa, faz um evento aí para comemorar a volta aí da pandemia, né? Da vida, né? Da vida. Volta mais ou menos, né? Então, Aline, a ideia é a gente bater um papo aqui sobre mobilidade urbana, sobre mobilidade ativa, pensando não só na pandemia, mas também na questão ambiental como um todo, né? Nas mudanças climáticas que estão aí batendo na porta, fazer uma conversa rápida, mas que seja aí bastante informativa. A primeira pergunta que eu tenho para ti: o que é mobilidade urbana e como essa ideia se relaciona com a questão ambiental? Obrigada pelo convite, muito legal. Adoro falar com jovens, construir esses cenários, né? Esse futuro na cabeça desses jovens que estão aí chegando na nossa geração, né? Bom, mobilidade urbana é um tema que, durante muito tempo, ele era tratado apenas como transporte, como a viagem. A viagem é isso, é você se deslocar de um ponto A a um ponto B. Então, durante muitos anos, a engenharia, o planejamento de transporte, ele se preocupou com a pessoa, especificamente, que saía de casa e ia para o trabalho. Era essa a principal viagem e o principal motivo de transporte das pessoas durante muitos anos. Com o conceito de mobilidade urbana, que é um conceito mais recente, inclusive, agregou-se aí um outro nível de discussão, que são os deslocamentos para outros lugares, então, para outras oportunidades. Então, se você quer sair de casa para ir na escola, para ir no supermercado, para ir no cinema, para ir no parque, na farmácia, então, todas essas mini viagens, ou, enfim, pode ser sua viagem principal, né, seu motivo de viagem, você ir para a escola, isso é considerado mobilidade urbana. Então, é como você se desloca pela cidade e por quê, né, para que você se desloca na cidade. Tudo isso está dentro da discussão de mobilidade urbana. E transportes, que era esse conceito anterior, acabou se colocando no nível de transporte de carga. Então, hoje, quando se fala de transporte, muitos especialistas estão lidando mais com cargas, com produtos, com como chegam as coisas no supermercado, nas lojas. E mobilidade urbana virou esse conceito mais humano mesmo, né? Dos interesses dos seres humanos pelo deslocamento. Não importa se é de carro, se é a pé, se é de ônibus, o que importa é o que você vai fazer, qual é o seu interesse na cidade. Isso é mobilidade urbana. E como que essa ideia de deslocamento na cidade, deslocamento nos espaços urbanos se relaciona à questão ambiental? É legal isso, porque a gente às vezes fala questão ambiental, parece que é uma coisa assim da Amazônia, do Cerrado, dos mangues, né? Mas é importante falar que a questão ambiental, ela está ligada com a cidade. Inclusive, muitos estudos falam em ambientes urbanos, meio ambiente urbano, porque a gente, dentro das cidades, lida com a questão ambiental. O ar que a gente respira é uma questão ambiental, a água que a gente bebe é uma questão ambiental, a comida que chega na nossa mesa, ela é uma questão ambiental. Então, o meio ambiente, ele é a nossa vida, tudo é meio ambiente. E a mobilidade também porque qualquer coisa que a gente faça como ser humano tem impactos ambientais. E o impacto da mobilidade hoje é um dos mais severos, um dos mais importantes para o aquecimento global, que é esse debate hoje maior sobre o aquecimento do planeta. Mais de 1.000 cientistas aí do mundo inteiro soltaram um relatório ano passado falando que sim, estamos em processo de aquecimento do planeta causado pelas atividades humanas, ou seja, não são coisas naturais que a Terra já ia aquecer naturalmente. São atividades humanas que estão provocando esse aquecimento mais rápido do planeta. Dentre essas atividades humanas, tem as indústrias, tem os resíduos, né? O lixo também, ele produz um gás que se chama metano, que é super agressivo para o meio ambiente. Desmatamento, que também emite gases quando você desmata uma floresta. E o transporte. Por que o transporte ele tem a ver com esse tema? Porque, basicamente, o nosso combustível que move o nosso transporte hoje no Brasil e no mundo, ele é vindo de matriz fóssil. Não é um combustível limpo, renovável,
que nem o ar, o sol, o vento, né? É um combustível que você pega debaixo da terra e queima ele, né? Tanto o carvão quanto o combustível. Essas matrizes energéticas do mundo e do Brasil, elas são altamente poluidoras. No Brasil, é a terceira forma de emissões mais importante do país. Então, por isso que a questão da mobilidade, a maneira como a gente se desloca e o combustível utilizado para os nossos deslocamentos, ele tem tudo a ver com o meio ambiente, porque ele basicamente está poluindo o ar que a gente respira também. Então, hoje, a contaminação do ar é um dos problemas mais graves da nossa geração, é a nossa pandemia. Além do coronavírus, existe uma outra pandemia que chama poluição do ar e que mata milhões de pessoas por ano no mundo inteiro de problemas respiratórios, insuficiência respiratória, alergias. Então, a gente tem aí essa questão da contaminação do ar por causa da queima de combustíveis fósseis, que é o que move carros, motos, ônibus e caminhões e aviões. E como falando em pandemia, né, pensando no caso da Covid-19, né, como que essa pandemia tem afetado a mobilidade urbana no Brasil, mas também em todo o mundo? É interessante porque quando a pandemia foi decretada, né, foi reconhecida como uma pandemia no mundo, as duas grandes ações no mundo foram o isolamento social e a saúde pública, né, e a preocupação com a saúde pública dos países. E quando a gente fala de isolamento social, distanciamento social, a gente está falando exatamente de mobilidade. A gente está pedindo para as pessoas não se movimentarem, ficarem em casa paradas para evitar a contaminação pelo coronavírus. Então, quando a pandemia foi decretada, que as pessoas começaram a ficar em casa, a gente percebeu vários impactos positivos, eu vou colocar entre aspas o positivo, porque se a gente tem pessoas morrendo por causa de um coronavírus, ele já não é positivo, mas são reflexos imediatos do nosso isolamento. Entre eles, a qualidade do ar, o ar ficou mais limpo. Eu estou aqui em São Paulo e é impressionante a qualidade do ar. Eu tenho um filho pequeno que tem problema respiratório e ele ainda não teve, já estamos no inverno, e ele ainda não manifestou nenhum problema respiratório. Eu acordo aqui de manhã, na minha casa dá para ver uma faixa de poluição, assim, bem cinza, bem escura. Eu moro razoavelmente perto do aeroporto de Congonhas. E não tem essa faixa cinza. Então, tá uma coisa nítida, notória de perceber. Muitos países também mostraram como as águas ficaram mais limpas. Você tem um exemplo de Veneza, que dá para ver peixinhos, dá para ver água viva. Então, você vê a natureza, como eu falei, o meio ambiente, ele é onde a gente vive também, o meio ambiente urbano. A natureza voltando a participar mais da nossa vida cotidiana quando a gente se isolou. Então, a questão é, como que a gente consegue viver em harmonia com o meio ambiente, sem que a nossa presença como seres humanos signifique tirar os outros animais, as árvores, a água limpa, o ar limpo. Então, acho que o grande desafio que essa pandemia deixa para a gente é de que forma que a nossa vida vai ser benéfica para o planeta e não um problema, um super maléfico, né? Porque é isso que está se mostrando. Quando a gente ficou em casa e viu todo o meio ambiente reagir super bem, significa que a nossa presença ela não está bem-vinda no planeta. Sim. E isso é muito complicado. E quando voltar, né, como teria, né? Quais são as vantagens do transporte ativo? E eu acho que muita gente também não sabe exatamente o que é transporte ativo, mobilidade ativa. Quais são as vantagens desse tipo de transporte, desse tipo de mobilidade? Do mesmo jeito que os conceitos eles vão se aprimorando e eles vão melhorando, né? Eu falei do conceito de transportes, que agora está mais qualificado, virou mobilidade urbana. A gente também vai qualificando com o passar do tempo. Então, surgiu esse conceito chamado mobilidade ativa, que é uma forma da gente mostrar que os meios de transporte ativos, eles têm características próprias, que não necessariamente têm a ver com os meios de transporte tradicionais. E quem são os meios de transporte ativos? São aqueles modos de locomoção que dependem unicamente da atividade humana, né? Da atividade física humana. São aqueles que te impulsionam a serem ativos e não passivos. Acelerar o carro, acelerar a moto, são meios de transporte passivos. A gente ainda não usa esse termo passivo para mobilidade, só o ativo por enquanto. Então, quando a gente fala de mobilidade ativa, a gente está falando de pedestres que caminham, usam a própria energia do corpo, e ciclistas. A gente fala que são transportes movidos a arroz e feijão, e não a combustível fóssil.
E qual a vantagem dele para as cidades? Primeiro que são os meios de transporte mais antigos que existem. A gente acha que é uma inovação, mas caminhar e andar de bicicleta são os meios de transporte, caminhar mais ainda, inclusive, desde sempre. Dizem que o ser humano, né, para ser considerado homo sapiens, ele aprendeu a caminhar, ele aprendeu a pensar e aprendeu a agricultura. Então, uma das maneiras é essa, ser sociável, caminhar e se deslocar pelos lugares, né, para caçar, era essa palavra, para fazer caça. E bicicleta, ela veio também há muitos anos já, mais de, sei lá, 500 anos tem bicicleta no mundo. Ela veio para substituir cavalos. Então, os animais, eles eram usados como meio de transporte, as charretes, burros de carga e tudo isso. E os cavalos também davam problema não eram cidades, né, nas aglomerações dessas épocas, onde tinha muito cavalo. E um dos problemas da charrete eram os cocôs do cavalo, que deixavam a cidade fedida e etc. E aí as bicicletas surgem para substituir o cavalo. Então elas são muito antigas. O carro, ele vem muitos anos depois. Só que o carro, ele é um meio de transporte que ele precisa de uma estrutura urbana muito grande para adequar ele nas cidades. Muito cara, né? E muito cara. Uma estrutura cara, uma estrutura muito pesada e um investimento altíssimo dos governos. Então, especialmente no Brasil, há 60 anos, a gente optou pelo deslocamento com base no rodoviarismo, nos carros, nas rodovias. Isso foi uma decisão política, porque até então, o Brasil, na década de 20, de 30, era muito conhecido por ter ferrovias no país inteiro. Aqui no estado de São Paulo, várias cidades eram conectadas por ferrovias. E hidrovias, né, barcos, pelos mares, pelos rios. E a gente substituiu, a gente sucateou de propósito as nossas ferrovias para substituir pelas rodovias. E isso, bom, o impacto da poluição a gente acabou de falar, mas também tem o impacto das mortes no trânsito. A gente aumentou muito as mortes no trânsito por causa da velocidade desses carros. E se transformou também numa outra pandemia, porque agora a morte no trânsito, que a gente às vezes não dá valor, já ultrapassou o número de homicídios, de mortes por homicídios no Brasil. Então, morte no trânsito já é quem ocupa mais leito de hospital hoje no Brasil, antes da pandemia. Pós-pandemia, nem sei como é que vai ser. Você perguntou a importância da mobilidade ativa. Então, e a mobilidade ativa hoje nas cidades que são extremamente dependentes do automóvel, ela tem se mostrado uma grande solução para fazer as pessoas continuarem fazendo atividade física, né? Então, sedentarismo é um grande problema no mundo, as pessoas estão mais obesas, com problemas respiratórios, problemas cardíacos, problemas de depressão, isso mata muita gente por ano. E a bicicleta e o andar a pé acabaram sendo aí juntar duas coisas boas. Você se desloca para os seus compromissos e você pratica atividade física. Então tem se mostrado um grande aliado aí na questão da saúde das pessoas, o impacto na redução de emissões, porque se eu não ando de carro, ando a pé ou de bicicleta, eu deixo de emitir nos meus deslocamentos, emitir gases, né, no meu deslocamento. E se você junta isso com o transporte público, que é um transporte que não é individual, né, ele é público, não é individual, a gente consegue desafogar as cidades. Hoje, por causa do rodoviarismo, as cidades estão congestionadas. Muitos carros, muitos viadutos, muitas marginais. A Marginal Tietê aqui em São Paulo, eu lembro quando eu vim morar aqui, tinha 6 faixas. Hoje ela tem 12, 20 faixas. Ela continua congestionada. Porque quanto mais se abre espaço para carro, mais tem carro. E isso não tem fim, é uma lógica infinita. Por isso que a mobilidade ativa, associada ao transporte público, coletivo, de muitas pessoas e alta capacidade, virou a solução das cidades, todas as cidades do mundo, grandes cidades, estão indo por esse caminho, porque tem menos impacto ambiental e você aproveita melhor o espaço da cidade. O espaço público, ele é finito, ele tem fim. Você não tem ruas infinitas, você não pode construir ruas infinitas. O espaço público, o uso da terra, ele é finito, ele tem um limite. Então, usar mais a bicicleta, andar mais a pé e o transporte público significa também você usar melhor o espaço da cidade, que pode ficar aberto aí para a gente caminhar, para a gente botar as crianças para andarem, para a gente ouvir passarinhos, ver as árvores, coisa que quem mora em grandes cidades já nem sabe direito, né, como é que faz. Bom para o bolso, bom para a saúde e bom para o meio ambiente, né? Bom para o bolso, esqueci de falar desse detalhe. E eu acho que é bastante interessante, né? Tem o caso de Barcelona, com os megablocks,
Amsterdã, nem se fale, Copenhague, mesmo Nova York, né, que é uma cidade notoriamente Sim. automotiva, mas que tem algumas mudanças substanciais, né? Acho que as principais cidades do mundo têm se orientado mesmo para essa mobilidade ativa, né? Nova York é um caso interessante, só para fazer um parênteses. Eu imagino que muitos dos adolescentes já tenham viajado para fora do Brasil. Quem ainda não viajou, enfim, que for ter essa oportunidade, observe. Nova York era que nem São Paulo. Caótica, poluída, barulhenta. E nos últimos 10 anos, é recente que rolou essa mudança de paradigma em Nova York. Então, você vai hoje lá, você consegue andar de bicicleta. Não é Amsterdã. Amsterdã é o paraíso das bicicletas. Mas Nova York você já consegue, você tem sinalização. E tudo isso foi um processo super difícil para a cidade. Eu estive lá ano passado e eles me contaram que teve pressão de comerciante contra, teve apagamento de ciclovia, teve colocar caco de vidro na ciclovia para furar pneu de ciclista, teve briga de comerciante com o prefeito, igual São Paulo, a mesma coisa. Só que hoje os comerciantes perceberam que pessoas a pé de bicicleta consomem muito mais. Parece que não, mas as pessoas que estão de bicicleta, elas estão observando. Quem está a pé está observando. E como também tem um impacto econômico, que as pessoas economizam mais dinheiro, elas também gastam mais dinheiro no comércio local. Então hoje eu fui lá, os comerciantes pedem por ciclofaixa na porta. Pedem para ruas fechadas para carro e abertas para as pessoas, que também é uma tendência internacional, você fechar a rua para carro. Em São Paulo parece um absurdo aqui no Brasil, mas é a tendência forte mundial, é a gente abrir espaço para as pessoas. Até porque a chance de parar numa loja, no comércio, é infinitamente maior. Você está devagar, você não ocupa muito espaço. Observa. É parar, fácil estacionar. Até o próprio nome, né? Esse ativo, eu acho que faz bastante sentido, inclusive, do ponto de vista econômico, né? Gera ativos econômicos também. Perfeito. Para encerrar, eu queria fazer uma pergunta para você, pensando nesse pós-pandemia, né? Muita gente está falando sobre redefinição da normalidade, né? Sobre um novo normal, sobre como vai ser a realidade aí no pós-pandemia. Como que você acha que dá para a gente repensar a mobilidade e a cidade de forma geral, pensando nesse momento pós-pandemia, pós-Covid? Essa é uma discussão colocada, né? Ninguém sabe, ninguém consegue imaginar como vai ser essa retomada, né, das cidades. Eu, pessoalmente, queria, assim, na minha utopia, que a gente aprendesse com esse isolamento social a valorizar mais a cidade, os espaços públicos, né? A convivência urbana, né? Essa coisa de ter medo de sair na rua, de ter medo de andar de ônibus, de metrô. Isso é extremamente nocivo para a nossa vida, porque o ser humano, ele é sociável. A gente precisa comunicar com as pessoas, conviver com outros seres humanos. Então, eu queria muito que a gente conseguisse refletir sobre a importância dos espaços públicos, a importância de conviver na cidade, não só entrar dentro de um carro e descer numa escola, ou descer num condomínio fechado, ou descer na empresa, mas que o caminho, ele seja também uma experiência, que ir até a escola seja uma experiência cidadã da gente, que a gente aprenda como a rua também, ela ensina muita coisa. E o que eu tenho visto de outras cidades que estão aí retomando suas economias é que essa questão do petróleo vai pegar muito forte, porque o petróleo, ele tem um tempo, né? Dizem que ele vai acabar na próxima década, mas ninguém sabe, mas ele não é infinito, né? Ele é um bem natural que ele vai acabar. Então, que a gente aprenda também a ter outras fontes de energia, que a gente consiga ter tecnologia para transformar o vento em energia, o sol. Imagina a energia solar no Brasil, que tem sol o ano inteiro, sol forte o ano inteiro, se a gente transformasse o sol em combustível. Né? A gente já tem uma matriz energética razoavelmente limpa, que é a energia hídrica, mas ela também não pode ser a única, porque também não dá conta se todo mundo depender da energia elétrica. Carro elétrico, ele é parcialmente uma solução, mas não pode sobrecarregar o sistema elétrico. A gente tem que encontrar outras formas. O impacto ambiental das grandes hidrelétricas é gigantesco, né? Vide Belo Monte. Impacto socioambiental, exatamente. Eles falam que é uma energia limpa porque não gera gases de efeito estufa, mas ele gera outros milhões de problemas sociais, ambientais, que não estão nessa conta. Então, é isso, para o mundo pós-pandemia, que a gente valorize a bicicleta como meio de transporte eficiente, barato, muito importante para as cidades,
o pedestre, que a gente abre espaço na rua para essa nova mobilidade. O mundo tem visto isso, tem feito isso, fechado mesmo ruas para carros, carro não entra, ou o carro paga para entrar, que são os pedágios urbanos, e que a gente saiba usar mais transporte coletivo. No pós-pandemia, eu não sei como é que vai ser, se vai ter que ser de máscara, se não sei quais são os protocolos, mas não dá para todo mundo ter um carro. Você imagina, São Paulo, capital, são 12 milhões de habitantes e 8 milhões de carros. Imagina se fossem 12 milhões de carros. É assim, um colapso absoluto das nossas cidades, se a solução for carro. Então, que a gente capture esse imaginário do futuro e que a gente coloque nesse imaginário mais pedestres, mais ciclistas, mais patinete, mais monociclo, mais cadeira de rodas, skate, patins, tudo que for movido à energia do arroz e do feijão, para a gente poder viver as cidades de uma forma mais limpa, né, e mais gostosa, que não seja só dentro, né, de um carro, né? Divertida, né? Uma cidade e muito divertida, exatamente. E muito divertida. Pô, Aline, brigadão. Tenho certeza que o pessoal vai gostar muito. Fico muito feliz de ter tido a oportunidade de trazer um pouco do que você estuda, do que você se dedica. É muito bonito mesmo esse seu trabalho. Eu brinquei falando que foi lançar luz e é verdade. É isso aí. Obrigada, foi um prazer. Quem quiser conhecer mais do nosso trabalho, climaemobilidade.com. Além disso, eu sou diretora de uma associação de ciclistas aqui em São Paulo, chamada Ciclocidade. Quem quiser também conhecer, www.ciclocidade.org.br. E, além disso, tem uma outra entidade chamada União dos Ciclistas do Brasil, que também é muito legal de conhecer, chama UCB, uniãodosciclistas.org.br, para conhecer o trabalho. E vem com a gente pedalar, se divertir, lutar pelas políticas públicas, né? E ajudar as cidades a serem melhores para as pessoas. Cidade para as pessoas, exatamente. Obrigadão, viu, Aline? Um beijo, gente. Espero vê-los em breve.